Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Danilo Ferreira de Brito, filho único de mãe solteira, teve uma infância muito simples, sempre estudando em escola pública e trabalhando desde muito cedo na vida. Entre altos e baixos espirituais, chegou a um ponto que quanto mais ia evoluindo no aspecto profissional e financeiro, mais se afastava de Deus. Começou a se envolver em negócios duvidosos, com pessoas de caráter duvidoso e passou a agir como elas. Em meio a uma vida de ilegalidade, temia perder o controle de tudo e ter que pagar por seus erros. E foi exatamente isso que aconteceu. Seus erros profissionais e pessoais vieram à tona e ele perdeu o emprego, a família, a razão de viver. E aí, sua vida passou por uma mudança de 180 graus. A forma como Deus se mostrou misericordioso para com ele e os detalhes dessa linda história é o que a gente vai saber agora. Danilo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar dessa situação que me coloquei e como Deus me tirou dessa situação, como Deus modificou a minha vida, me deu uma nova oportunidade, me deu uma página em branco para me reescrever a história da minha vida. Ai, que bom. Como foi que aconteceu esse seu envolvimento com a Igreja Adventista e acabou sendo batizado ali? Minha esposa, ela era adventista desde pequena, né? E começamos a namorar e é aquele negócio, né? A gente acompanha e acaba gostando e eu comecei a participar das atividades na Igreja Adventista. Começou a se envolver ali. Qual era a sua profissão? Eu sou analista de RH. Analista de RH. É. Você, nessa fase aí que a gente está falando ali, né, perto do seu batismo, a partir do momento que você começou a se afastar mesmo dos princípios de Deus, qual era um ideal de felicidade para você? Quando você sonhava assim, com uma vida realizada, o que significa uma vida boa? O que significava uma vida boa para você? Olha, por ter tido uma vida difícil, assim, minha mãe era uma pessoa, ainda, né, uma pessoa de poucos recursos, né, financeiros, né? Então, o objetivo que eu tinha era material. É dar conforto à minha família, materialmente falando, aos meus filhos, dar aos meus filhos aquilo que eu não pude ter na minha infância. E para isso, infelizmente, eu sou sincero dizer, eu não medi esforços. Olha E isso. também como se diz, não via as formas corretas. Tá? Que coisa! Então quer dizer que para alcançar esse ideal de vida, que era, né, o das posses, dos bens materiais e tudo, você começou a passar por cima de tudo. Vamos dizer assim, não tinha muitos escrúpulos para as coisas, né? Vamos dizer assim, o que podia ser feito, desde que não fosse também algo tão grave, né? Entre aspas, vamos dizer assim, fazia. Você foi alcançando o seu objetivo, Danilo? Fui. Mais ou menos, né? Porque aquilo que vem de uma forma não muito certa, normalmente não supre realmente totalmente, tá? Você consegue algumas coisas, você tem algumas posses, mas isso parece que não é, sei lá, não te dá uma saciedade, né? Você quer mais, você acha que é pouco, você quer mais. Isso, lógico que a ambição
ela sempre quer mais, né? Nunca está satisfeita. Mas com a base cristã que você teve, depois, querendo ou não, você participava ainda de um convívio religioso, né? Sempre em contato ali com os princípios bíblicos. Enquanto você se envolvia nesses negócios ilícitos, você colocava a sua autocrítica para funcionar? Como que você administrava essas duas situações? Aí é que é o problema, é um conflito muito grande. Porque você sabe que não está fazendo corretamente. Você sofre. Eu digo que o cristão, ele sofre muito por ser pecador, né? E eu sofria muito. Não foi uma vez nem duas que eu chorei embaixo do chuveiro, que eu ajoelhei e pedi para Deus resolver meu problema, sabe? Não foi uma vez nem duas, foram muitas vezes. Em que momentos, Danilo, que você se encontrava, e depois, né, dessas crises de reflexão e tudo, em que momentos que você acabava se afundando cada vez mais? O que te ajudava a se manter nesse mundo a despeito, né, de se sentir mal, de estar desconfortável em alguns momentos? Você cria uma sensação de estabilidade financeira, uma sensação de conforto, e isso você não quer largar. Você não quer perder isso daí. Sabe, teu filho querer uma coisa e você poder dar, seja o que for. Você querer jantar fora, você querer sair com a sua esposa, você querer passear, viajar, né? Essas coisas. E você não quer perder essas coisas, por incrível que pareça. Claro. Você sabe que não está te fazendo bem, não está fazendo bem para o seu convívio familiar, não está fazendo bem para você espiritualmente, mas você não consegue largar. Por quê? Porque nós, falo por mim, lógico, nós temos uma falsa ilusão que nós temos o controle de tudo, e não temos. Depois que você decide seguir determinados caminhos, realmente o retorno é muito difícil. No seu caso, a gente pode dizer que desde que você começou, de fato, a assumir uma vida de ilegalidade, até você cair em si e conseguir ter uma mudança de rumo, quanto tempo durou mais ou menos isso? Cerca de uns 2 anos, ou mais um pouquinho. Ou mais um pouco. É. O que mais, junto com a questão de conseguir dinheiro, né, e posses assim por outros meios, o que mais que acompanhou esse estilo de vida dúbio que você levava? Poder. Eu ganhei cargos que me davam poder de decisão sobre muitas situações e, consequentemente, com esse poder que eu ganhei, eu tive muito assédio de outras pessoas, mulheres inclusive. Puxa vida, quer dizer, você ia se enroscando cada vez mais. Uma coisa vai puxando a outra. Quando você acha que você está no fundo do poço, você descobre que tem um alçapão no fundo do poço ainda. Olha. Você pode afundar mais ainda. Olha só. No seu caso, Danilo, qual foi para você o fundo do poço, de fato? O fundo do poço foi quando eu me envolvi com uma outra mulher, e essa mulher acabou tendo um filho meu. Olha, calma, calma que você coloca assim e já vai passando, mas isso é uma coisa estrondosa. Quer dizer, você, membro da Igreja Adventista, certo? Exato. Pensa bem, casado. Com quantos filhos? 3 filhos. Com 3 filhos. Adultos. Adultos. E de repente você cai numa armadilha dessa e a pessoa chega para você e fala, tô grávida. Olha, não desejo isso para ninguém. Gente. Porque já existia um conflito interno muito grande. Uma luta interna muito grande e uma luta externa também. Minha esposa, meus filhos, amigos da igreja. E isso já era público. Já não era uma coisa escondida, já não era coisa... Isso já era público. E aí isso foi a gota d'água, né? Ai, ai, ai. Como que ficou o seu estado emocional para lidar com essa situação? Devastado, arrasado, sem saber o que fazer. Mas pensa, Danilo, o que uma pessoa, o que você pensava enquanto estava cada vez mais se enroscando? É como, eu fico imaginando como um gatinho assim que começa a brincar com um novelo de lã e daqui a pouco ele vai se enroscando, tem linha para todo lado, quanto mais ele vai tentando sair dali, mais ele vai se enroscando. Como que você pensava em administrar essa situação? Eu achava, que eu acho que é o que todo mundo pensa, que eu estava no controle e eu podia parar isso a hora que eu quisesse.
eu podia terminar com isso a hora que eu quisesse, que eu poderia manipular isso da forma que eu quisesse. E isso é uma mentira muito grande. As coisas fogem totalmente ao controle, você não tem mais controle de nada, as coisas vão acontecendo, vão se sucedendo sucessivamente, sem você ter controle, sem você conseguir. E aí, Cristiane, eu até acredito realmente que o inimigo ele trabalha de uma forma que ele vai colocando coisas no seu caminho e ou você abraça essas coisas ou você passa. Normalmente, quando você já está nesse caminho, você abraça. E você pega. E você acha que você pode parar, que você pode deixar, que você pode controlar isso daí. E não controla. Não adianta. Você vai se afundando mais ainda. Que veio esse fundo do poço que você disse aqui. Você inicialmente pensava em administrar a situação, vai levando, quando não der mais, eu resolvo do meu jeito. Paro e as coisas ficam Quando você bem. percebeu que as coisas fugiram totalmente do controle, como que você ia resolver? Que saídas a sua mente dava para você? Nenhuma saída. Não existia saída. Porque aí você percebe que você... Porque aí começam as acusações, sabe? Um monte de situações que você começa sendo colocado, se sentindo acuado. Você vai sendo colocado no canto, você vai sendo acuado, né? Aí quando você vê que você não tem saída, aí a sua cabeça começa a achar que você é um problema sem solução. Olha. Você é o problema. Aí você fala, eu sou o problema. Eu criei todo esse problema, eu sou o problema. E como se termina um problema assim? Porque muitas vezes eu ajoelhei e pedi para Deus, falei, Deus, me ajuda a resolver a situação. Que eu não sei como fazer. Só que eu queria que Deus resolvesse a situação do meu jeito. Sem que houvesse dor, sem que houvesse ruptura, sem que houvesse consequências. Não é possível. Existem decisões que nós tomamos na vida que terão consequências sim, e não há como tirar isso. Tá? E eu pedia para Deus resolver. Só que eu queria que Ele resolvesse do meu jeito, e meu jeito não era o jeito certo. Não adianta. E aí chegou um ponto em que eu achei que eu era o problema maior. E realmente eu achei que era a única solução seria sair da vida de todo mundo. Gente, mas Danilo, como que a mente do ser humano funciona, não é? Eu fico ouvindo essa sua história e pensando, é muito fácil para quem está do lado de fora ouvir uma história dessa e pensar assim, mas enquanto ele estava lá, ele, né, achava que poderia sair a qualquer momento, por que não saiu então, né, naquele momento lá? Só uma perguntinha ainda, voltando naquele ponto lá. O seu convívio com a comunidade religiosa. Enquanto você estava nessa vida paralela, você continuava lendo a Bíblia, orando, se envolvendo com a igreja? Como é que ficou o seu relacionamento com Deus nessa fase? Olha, quando tudo começou, eu orava, lógico, frequentava a igreja, lia a Bíblia, lia a lição da escola sabatina, lia o guia de estudos da Bíblia, né? E era um membro da igreja, enquanto isso estava, vamos dizer assim, sem que ninguém soubesse. Quando tudo veio à tona, quando tudo apareceu, que é lógico, não tem como se esconder esse tipo de coisa durante tanto tempo. Obviamente, eu tive as consequências da igreja, porque óbvio que a igreja não aceita essa situação em hipótese nenhuma, né? Então eu fui excluído do hall de membros, claro, né? Quer dizer, mais um choque, né? Porque aí você começa desmascarado. perdendo, né? Aí você vê que você começou a perder, né? Isso eu já tinha um conflito aberto com a família, claro, porque a minha esposa sofria muito, meus filhos sofriam muito, né? Todo mundo sofria, né? E já estava em conflito aberto. E aí fui excluído da igreja. Tive apoio de membros da igreja? Claro, tive. Tive pessoas que vieram, tentaram me ajudar, né? Tentaram me auxiliar, me aconselhar. Como que a sua esposa reagia? Como que ela reagiu finalmente diante de tudo? Olha, ela sofreu muito. Um sofrimento que eu não consigo nem imaginar. Mas ela é muito forte. E ela tem uma fé muito grande. E ela me ama muito.
Então, ela suportou isso até onde ela pôde. Imagino. Até onde ela pôde. Quando eu já não tinha mais nada, eu só tinha ela. Olha só. Eu não tinha mais nada. Eu já tinha trabalho, já não tinha mais nada. Só acusações, mais nada. Eu tinha ela. No momento que eu perdi, vi que existia um risco muito grande de eu perdê-la também, aí eu me desesperei muito. Olha, quer dizer que chegou o ponto de você perder o emprego também? Quer dizer, você foi realmente desmascarado socialmente. Gente, mas que situação dura. Profissional, como pessoa, tudo. Quer dizer, de uma posição de um cara resolvido, Poderoso. que vive uma vida de adultério, que curte e que consegue dinheiro, consegue satisfazer o que os filhos querem e tal, você passou para uma situação de excluído da sua comunidade, excluído da família, desempregado. Da igreja. Exato. Quer dizer, com a família em pé de guerra contra você. Por isso que você estava dizendo anteriormente que você chegou a um ponto de achar que você era o centro mesmo dos problemas. E quando você decidiu que a melhor forma de resolver isso seria você saindo da vida de todo mundo, o que significava isso exatamente? Significava morrer. Morrer literalmente. Suicídio. Gente, e você chegou a buscar, agir em torno disso, o que você fez? Quando tudo desmoronou e eu senti que, inclusive, minha esposa já não aguentava mais, e ela virou para mim e falou, olha, eu não aguento mais, é o fim, não dá. Para mim, não dá. Eu não aguento mais. É melhor a gente parar aqui e separar. Aí eu decidi que deveria morrer, então. Porque ela era quem me segurava, era a única pessoa que eu conseguia ver como alguém que ainda gostava de mim. Uhum. Então, aí eu falei, olha, e gozado, a gente faz as coisas erradas, a gente comete esses erros, deslizes na vida, e a primeira coisa que a gente pensa é que Deus abandonou a gente. Olha só. Né? Que a gente errou tanto que nem Deus está mais do seu lado, né? É um erro muito grande, né? Aí, quando minha esposa falou que não era mais possível, que não dava mais, ela não aguentava mais, foi um tempo grande de humilhação, de sofrimento, né? E aí, para mim, foi o fim. Naquela noite mesmo, eu decidi que eu deveria morrer. Já tinha preparado tudo, já tinha comprado. Mesmo? O que significa preparado tudo? Eu tinha comprado veneno para tomar, já tinha pensado o que iria fazer. Que coisa! Você planejou a sua morte. Planejei. Que situação. E você chegou a tomar alguma atitude? Você disse que comprou veneno. Que tanto de veneno você comprou? Muito. Daria para morrer várias vezes. Olha, é um veneno muito forte, uma quantidade pequena mata um homem adulto, e eu comprei uma quantidade grande de veneno. Danilo, que situação. Danilo, qual foi o ponto da virada na sua vida? Bom, só para finalizar essa parte, para você poder entender como Deus trabalha, naquela noite que ela disse para mim que não era mais possível vivermos juntos, que foi no dia 27 de abril de 2011, noite do dia 27 para o dia 28, era uma terça-feira, e quando ela falou isso para mim, devia ser por volta de umas 11 horas da noite, 11h30, eu desci para a sala da minha casa e decidi que eu deveria morrer então. Aí peguei o veneno, coloquei num copo com água, todo, não foi pouco, a quantidade eu coloquei todo, um pouco de água, e passei a noite toda na sala, aí saí na parte de fora da minha casa, coloquei o copo em cima do muro, e passei a noite toda, entrava em casa, voltava lá, se tomava, não tomava, se tomava, não tomava, aquele conflito, aquela guerra interna. Aí por volta de umas 4h30 da manhã, eu estava lúcido, estava bem, né, assim, não tinha tomado nada ainda, o copo estava em cima do muro. Quando eu olhei à minha frente, eu vi eu não sei te dizer o que era, mas era algo muito grande, muito escuro, que veio na minha direção. Era uma madrugada, a noite estava escura,
não tinha iluminação desse lado que eu estava. E eu vi isso veio na minha direção, passou por cima de mim. E aí eu tomei o veneno. Gente! E aí eu tomei o veneno, aí entrei na minha casa, sentei no sofá e comecei a escrever uma carta para minha esposa, pedindo perdão para ela, para os meus filhos, para minha mãe e para minha sogra. Você tomou Tomei. todo aquele veneno? Todo. E aí, eu nem terminei de escrever a carta. E aí caí, perdi o controle, não tinha mais controle dos movimentos, perdi todo o controle. Caí, nesse momento, minha esposa ouviu um barulho muito alto. Não sabemos aonde veio esse barulho, mas ela ouviu um barulho muito alto. Ela desceu, me viu caído. Aí ela já falou, o que você fez? Né? E eu não conseguia mais falar. Já não conseguia mais falar, não conseguia me mover. E ela começou a gritar meus filhos. Minha filha não morava em casa, porque minha filha já é casada. E só meus 2 filhos. Eles desceram, aí começaram a gritar, chamar vizinho, gritar por socorro. Minha mulher ligou para minha filha veio com meu genro. Aí meu genro e meu filho mais novo, tem 23 anos, me pegaram para levar para o hospital. Mas isso já tinham se passado por volta de uns 40 minutos. Olha. Que eu tinha tomado veneno. Aí eu te digo, como Deus age, como Deus é bom. Meu genro e meu filho me levaram, e a última coisa que eu me lembro foi quando eles estavam me levando para me colocar no carro, no corredor, que sai da minha casa, meu filho mais novo, segurando minhas pernas e gritando para mim não morrer, pedindo para mim não morrer. É chocante isso, né? É. E aí eu não lembro mais nada. Não lembro de mais nada, não apaguei, né? E aí eu sei o que eles contaram para mim depois. Aí você vê como Deus trabalha. Meu genro me levou para o hospital, lá de Jandira mesmo. Naquela noite, a mãe dele estava de plantão, enfermeira padrão. O melhor médico do hospital, diretor clínico do hospital, é que estava de plantão. Olha só. Por Deus, né? Foi Deus. E o médico me atenderam muito rápido, eles me contaram depois, posteriormente, né? Me atenderam muito rápido, o médico tentou tirar todo o veneno, mas não sabia quanto veneno eu tinha tomado, não soube se tirou todo. A única coisa que ele disse para minha esposa é que provavelmente eu morreria. E quando eu fui tirado da emergência do hospitalzinho de Jandira para ser levado a um hospital maior, minha esposa disse que eu já estava roxo e estava tendo convulsão. Eu fui internado no hospital de Itapevi, Hospital Geral de Itapevi, por volta das 8 horas, cheguei lá por volta das 6 horas da manhã, fui estabilizado só às 8 horas, e aí fui para a UTI. Aí fui entubado, aquele negócio todo, né? Ligaram todos os equipamentos, mas a médica que me atendeu e conversou com a minha esposa posteriormente, disse que a possibilidade de eu sobreviver seria muito pequena, menos, eu tinha mais de 90% de chance de morrer, né? E a possibilidade de viver, seria, além de pequena, existiam muitas possibilidades de eu ter sequelas. Gente. Sequelas graves, sequelas neurológicas, digestivas, circulatórias, respiratórias. Ela falou, olha, esse veneno é muito forte e possivelmente ele terá sequelas se sobreviver. Que coisa, que situação que você chegou, hein, Danilo? Isso foi na quarta-feira, dia 27 de abril. Eu fiquei em coma até o sábado. No sábado, Deus me despertou. No Amém. momento que minha esposa e minha mãe entravam no quarto. Que lindo Me isso. trouxe a vida. Olha, um milagre de Deus. 7 dias depois, eu estava na igreja. Eu já estava na igreja. Uma vida nova. Sem sequelas. Sem sequelas. Sem sequelas nenhuma. 7 dias depois. 7 dias depois, eu estava entrando na minha igreja. Gente, que milagre. Mas Deus é grande, hein? E aí eu te digo, como não amar um Deus desse? Ah, sim. Resgatou minha família, resgatou minha dignidade. Que coisa. Estou na igreja, Que tenho coisa cargos boa. na igreja,
resolveu o meu problema. Que história maravilhosa. Resolveu o meu problema, aquele problema que eu tanto queria que ele resolvesse do meu jeito. E que não tinha solução, Não tinha solução, ele resolveu completamente. Olha isso. Não existe mais o problema. Amém. Não tenho mais esse problema. Vamos lá para o nosso momentinho, então, das perguntas ping-pong? O tempo. Tempo. O tempo a Deus pertence. Eu uso da melhor forma possível. Um perigo. Decisões sem consultar Deus. Perdão. É tudo para quem vive em pecado como ser humano, né? Um medo. Deixar Deus. Casamento. Foi criado por Deus, é para ser eterno. E eu, amém por isso. Envelhecer. Normal, não sinto nenhum problema em envelhecer, não tem nenhum problema com envelhecer. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem morte, porque todas essas coisas passaram. Puxa vida, que versículo maravilhoso para fechar essa sua história. Deus te deu uma vida nova, enxugou dos seus olhos as lágrimas e a gente é muito abençoada com essa sua história. Amém. Muito obrigada, viu, Danilo? Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando, abençoando a sua família como um testemunho do amor e do milagre de Deus. Amém. Eu que agradeço estar aqui com você, poder dividir esse testemunho com você e poder dizer para as pessoas que estão nos vendo. Eu não sei quais são os problemas que elas estão enfrentando. Sabemos que tem problemas. Deus está do lado delas. Como está do nosso lado. Nunca nos abandona. Só precisamos gritar por socorro. Amém. Ele está pronto a nos socorrer. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por esse testemunho tão lindo. E como diz o versículo bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido e foi achado. Um abraço para você e até o próximo programa.